Uma produção Domínio Público Audiolivros de Fyodor Dostoiévski. O sonho de um homem ridículo. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão inscreva-se. Gostaria de agradecer aos novos membros do canal. Seja você também um membro. Aproveite o audiolivro. Eu sou um homem ridículo. Agora eles me chamam de louco. Isso seria uma promoção se eu não continuasse sendo para eles tão ridículo quanto antes. Mas agora já nem me zango. Agora todos eles são queridos para mim. E até quando riem de mim, aí é que são ainda mais queridos. Eu também riria junto, não de mim mesmo, mas por amá-los, se ao olhar para eles não ficasse tão triste. Triste porque eles não conhecem a verdade. E eu conheço a verdade. Como é duro conhecer sozinho a verdade. Mas isso eles não vão entender. Não vão entender. Antes, porém, eu me sentia muito consternado por parecer ridículo. Eu não parecia. Eu era. Sempre fui ridículo. E sei disso, talvez, desde que nasci. Talvez desde os 7 anos já soubesse que sou ridículo. Depois fui para a escola, depois para a universidade e, ora, quanto mais estudava, mais aprendia que sou ridículo. De modo que todos os meus estudos universitários, como que só existiram afinal para me provar e me explicar à medida que neles me aprofundava, que sou ridículo. Assim como nos estudos, acontecia também na vida. A cada ano aumentava e se fortalecia em mim essa mesma consciência do meu aspecto ridículo em todos os sentidos. Todos riam de mim o tempo todo. Mas ninguém sabia, nem suspeitava que, se havia na Terra um homem mais sabedor do fato de que sou ridículo, esse homem era eu. E era justo isso o que mais me ofendia. Que eles não soubessem disso. Mas aqui o culpado era eu mesmo. Sempre fui tão orgulhoso que por nada no mundo jamais iria querer confessar o fato a ninguém. Esse orgulho cresceu em mim ao longo dos anos, e se acontecesse de me deixar confessar diante de quem quer que fosse, que sou ridículo, creio que imediatamente, na mesma noite, estouraria os miolos com um revólver. Como eu sofria na adolescência, com medo de não aguentar e de repente acabar de algum jeito me confessando aos amigos. Mas desde que me tornei moço, apesar de reconhecer mais e mais a cada ano a minha horrível qualidade, por um motivo qualquer fiquei um pouco mais tranquilo. Por um motivo qualquer, justamente porque até hoje, não sei bem por que motivo. Talvez porque na minha alma viesse crescendo uma melancolia terrível por causa de uma circunstância que já estava infinitamente acima de todo o meu ser. Mais precisamente, ocorrera-me a convicção de que no mundo, em qualquer canto, tudo tanto faz. Fazia muito tempo que eu vinha pressentindo isso, mas a plena convicção surgiu no último ano, assim, de repente. Senti, de repente, que para mim dava no mesmo que existisse um mundo ou que nada houvesse em lugar nenhum. Passei a perceber e a sentir com todo o meu ser que diante de mim não havia nada. No começo me parecia sempre que, em compensação, tinha havido muita coisa antes, mas depois intuí que antes também não tinha havido nada. Apenas parecia haver, não sei porquê.
Pouco a pouco, me convenci de que também não vai haver nada, jamais. Então, de repente, parei de me zangar com as pessoas e passei a quase nem notá-las. De fato, isso se manifestava até nas mínimas ninharias. Estou, por exemplo, andando na rua e vou dando encontrões nas pessoas. E não era por andar mergulhado em pensamentos. Sobre aquilo que eu tinha para pensar, já então cessara completamente de pensar. Tudo me era indiferente. E se ao menos eu tivesse resolvido as questões... não resolvi nenhuma. E quantas havia? Mas para mim tudo ficou indiferente, e as questões todas se afastaram. Então, depois disso, eu conheci a verdade. Conheci a verdade em novembro passado. Mais precisamente em 3 de novembro. E desde então, me lembro de cada instante da minha vida. Isso aconteceu numa noite tenebrosa, na mais tenebrosa noite que pode haver. Eu voltava para casa então às 11 horas da noite e pensei justamente, eu me lembro, que não poderia haver hora mais tenebrosa. Até fisicamente falando. Havia chovido o dia todo, e era a mais gelada e tenebrosa das chuvas. Uma espécie de chuva ameaçadora até, eu me lembro disso, que caía com evidente hostilidade às pessoas, e agora, de repente, às 11 horas, parou de chover. E precipitou uma umidade terrível, mais úmida e gelada do que a própria chuva, e tudo exalava uma espécie de vapor. Cada pedra do caminho, cada beco, quando olhado da rua, de longe, bem lá no fundo. Imaginei, de repente, que se o gás se extinguisse por toda a parte, seria mais reconfortante. Mas com o gás aceso, o coração ficava mais triste, porque ele iluminava tudo aquilo. Naquele dia eu quase não almoçara, e desde o começo da noite estivera na casa de um engenheiro, que recebia mais 2 amigos. Eu não abri a boca o tempo todo, e pelo jeito eles se aborreceram comigo. Conversavam sobre algo polêmico, e de repente até se inflamaram. Mas para eles, tudo era indiferente. Eu via isso, e se acaloravam à toa. De repente, desabafei-lhes isso mesmo. Ora, senhores, para vós tanto faz. Não levaram a mal. Apenas começaram a rir de mim. É que falei sem nenhuma censura, e só porque para mim tudo era indiferente. Viram mesmo que para mim tudo era indiferente, e se alegraram muito. Quando, na rua, pensei sobre o gás, olhei de relance para o céu. O céu estava horrivelmente escuro, mas era possível discernir com clareza algumas nuvens rotas, e entre elas, manchas negras sem fundo. De repente, notei, numa dessas manchas, uma estrelinha, e fiquei a olhar fixamente para ela. Porque essa estrelinha me trouxe uma ideia. Eu tinha decidido me matar naquela noite. Fazia 2 meses que isso já estava firmemente decidido, e apesar de ser pobre, comprei um belo revólver e carreguei-o naquele mesmo dia. Já se tinham passado 2 meses, porém, e ele ainda jazia na gaveta. Mas para mim, tudo era a tal ponto indiferente que me deu vontade, afinal, de arranjar um minuto em que tudo não fosse assim, tão indiferente. Para quê, eu não sei. E desse modo, durante esses 2 meses, a cada noite eu voltava para casa pensando que me mataria. Só esperava um minuto. E agora, essa estrelinha me trouxe a ideia e decidi que seria sem falta nessa mesma noite. Mas por que a estrelinha me trouxe a ideia, eu não sei. Então,
enquanto eu olhava para o céu, de repente me agarrou pelo cotovelo essa menina. A rua já estava deserta e não havia quase ninguém. Ao longe, um cocheiro dormia na carruagem. A menina tinha uns 8 anos, de lencinho e só de vestidinho, toda encharcada, mas guardei na lembrança especialmente os seus sapatos rotos e encharcados. Ainda agora me lembro deles. Foram especialmente eles que me saltaram aos olhos. De repente ela começou a me puxar pelo cotovelo e a me chamar. Não chorava, mas soltava entre gritos umas palavras que não conseguia pronunciar direito, porque tremia toda com tremedeira miúda de calafrio. Estava em pânico por alguma coisa e berrava desesperada. Mamática! Mamática! Voltei o rosto para ela, mas não disse uma palavra e continuei andando. Só que ela corria e me puxava, e na sua voz ressoava aquele som que nas crianças muito assustadas significa desespero. Conheço esse som. Embora ela não articulasse bem as palavras, entendi que a sua mãe estava morrendo em algum lugar, ou que alguma coisa acontecera lá com elas e ela fora correndo chamar alguém, ou achar alguma coisa para ajudar a mãe. Mas não fui atrás dela. E, ao contrário, me veio de repente a ideia de enxotá-la. Primeiro lhe disse que fosse procurar um policial, mas ela, de repente, juntou as mãozinhas e, soluçando, sufocando, corria sem parar ao meu lado e não me largava. Foi então que bati o pé e dei um grito. Ela apenas gritou bem forte: "Senhor! Senhor!" Mas de repente me largou e atravessou a rua correndo desabalada. Lá também apareceu um passante qualquer e ela, pelo visto, largara de mim para alcançá-lo. Subi para o meu 5º andar. Moro de aluguel numa casa de pensão. O meu cômodo é pobre e pequeno, com uma janela de sótão semicircular. Tenho um divã de oleado, uma mesa na qual ficam os livros, 2 cadeiras e uma poltrona confortável. Velha, bem velhinha, mas voltairiana. Sentei-me, acendi uma vela e comecei a pensar. Ao lado, no outro cômodo, atrás do tabique, a Sodoma prosseguia. Já fazia 3 dias que estavam nisso. Ali morava um capitão reformado, e ele agora tinha visitas. Meia dúzia de marmanjos que bebiam vodka e jogavam squash com umas cartas velhas. Na noite passada houve uma briga, e sei que 2 deles ficaram um bom tempo se arrastando pelos cabelos. A senhoria quis dar queixa, mas morre de medo do capitão. Os demais inquilinos daqui são só uma senhora baixinha e magrinha, mulher de um militar recém-chegada, e as suas 3 crianças pequenas, que já caíram doentes na nossa pensão. Tanto ela quanto as crianças chegaram a desmaiar de medo do capitão. Passaram a noite tremendo e fazendo o sinal da cruz, e a menorzinha ficou tão apavorada que teve uma espécie de ataque. Esse capitão, bem sei, às vezes para os passantes na Nevsk e pede esmola. Não o aceitam em serviço nenhum, mas coisa estranha. E é para chegar aí que estou contando isso. O capitão, durante todo o mês que está morando conosco, não me causou nenhum aborrecimento. Desde o começo, é claro, esquivei-me das apresentações. Além do que ele mesmo se entediara comigo, logo no primeiro encontro. Mas não importava quanto gritassem atrás do tabique, ou quantos fossem, tudo me era sempre indiferente. Fico sentado a noite toda e realmente não os ouço, a tal ponto que me esqueço deles. A cada noite não consigo dormir até o raiar do dia.
Assim já faz um ano. Passo a noite toda sentado à mesa na poltrona sem fazer nada. Os livros só leio de dia. Fico sentado e nem pensar penso. Me vêm assim umas ideias, mas deixo-as escapar. A vela arde até o fim numa noite. Sentei-me à mesa em silêncio. Tirei o revólver e o coloquei à minha frente. Quando o coloquei, lembro, perguntei a mim mesmo: é assim? E com absoluta determinação, respondi a mim mesmo: é assim. Ou seja, vou me matar. Sabia que, enfim, nessa noite certamente me mataria. Mas até lá, quanto tempo ainda iria ficar sentado à mesa? Isso eu não sabia. E é claro que teria me matado se não fosse aquela menina. Vejam só. Se bem que tudo me fosse indiferente, apesar disso, dor, por exemplo, eu sentia. Se alguém me batesse, eu sentia dor. Exatamente assim também no aspecto moral. Se acontecesse alguma coisa muito penosa, eu sentia pena, assim como quando tudo ainda não me era indiferente na vida. E eu tinha sentido pena fazia pouco. Uma criança, afinal, eu teria socorrido sem falta. Mas por que é que não socorri a menina? Ora, de uma ideia que me veio naquele momento. Quando ela me puxava e me chamava, de repente surgiu diante de mim uma questão. E eu não consegui resolvê-la. A questão era fútil, mas me irritei. Me irritei, sim, em consequência da conclusão de que, se eu já tinha decidido que nessa mesma noite me mataria, então, por isso, todo o mundo, agora mais do que nunca, deveria me ser indiferente. Por que é que eu fui sentir de repente que nem tudo me era indiferente e que eu tinha pena da menina? Lembro que tive muita pena dela, quase até o ponto de uma estranha dor, aliás, completamente inverossímil na minha situação. Palavra. Não sei transmitir melhor essa minha efêmera sensação daquele momento, mas a sensação continuou em casa, quando eu já me recolhera à mesa, e eu estava muito nervoso, como havia tempo não ficava. Raciocínio corria atrás de raciocínio. Parecia-me evidente que, se eu sou um homem, e ainda não um nada, e enquanto não me transformei num nada, então estou vivo, e consequentemente posso sofrer, me zangar ou sentir vergonha pelos meus atos. Que seja. Mas se eu vou me matar, por exemplo, daqui a 2 horas, então o que é que me importa a menina e o que é que eu tenho a ver com a vergonha e com o resto do mundo? Eu me transformo em nada, num nada absoluto. E será que a consciência de que nesse instante eu vou deixar de existir completamente, e que, portanto, nada mais vai existir também, não poderia ter a mínima influência nem no meu sentimento de pena pela menina, nem no sentimento de vergonha, depois da baixeza cometida? Foi justamente por isso que eu bati o pé e gritei com voz de bicho para uma criança desgraçada. Porque, digo, não só não sinto pena, mas também se cometo uma baixeza desumana, agora posso cometê-la, já que daqui a 2 horas tudo vai se extinguir. Vocês acreditam que foi por isso que eu gritei? Agora estou quase convencido disso. Parecia-me evidente que a vida e o mundo agora como que dependiam de mim. Podia-se até dizer que o mundo agora como que tinha sido feito só para mim. Dou-me um tiro e não há mais mundo, pelo menos para mim. Sem falar ainda de que talvez não vá haver realmente nada mais para ninguém depois de mim. E todo o mundo, assim que se extinguir a minha consciência, vai se extinguir no mesmo instante, como um fantasma,
como um atributo apenas da minha consciência. E porque vão sumir, talvez todo esse mundo e toda essa gente, só eu é que existo. Lembro que, sentado e raciocinando, eu torcia todas essas novas questões, que se embolavam uma atrás das outras, numa direção, aliás, completamente diferente, e já imaginava algo completamente novo. Por exemplo, ocorreu-me de repente a estranha consideração de que, se eu vivesse antes na Lua ou em Marte, e lá cometesse o ato mais canalha e mais desonesto que se possa imaginar, e lá fosse achincalhado e desonrado, como só se pode sentir e imaginar às vezes dormindo, num pesadelo, e se, vindo parar depois na Terra, eu continuasse a